E aí, beleza? Hoje eu vou desvendar aqui com você o segredo dos modos gregos. Então, muita gente conhece modos gregos, mas não sabe direito como funciona. Algumas pessoas não quiseram nem começar a entender porque acham muito complexo. E a maioria das pessoas, mesmo conhecendo, entendendo como eles funcionam, não sabem colocar em prática na composição. Então, isso é o mais importante que eu vou passar nesse vídeo. Eu vou passar a chave mestra para você conseguir utilizar modos gregos em suas composições e assim trazer diferentes emoções, diferentes caráteres e sentimentos para suas músicas. Então vem comigo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que são os modos gregos. Eles nada mais são do que escalas, né? Diferentes escalas. Mas para que eles servem? Eles servem para trazer, como eu disse agora no começo do vídeo, diferentes caráteres para as músicas. Então você tem um caráter mais heróico, um caráter mais romântico, mais misterioso, com mais tensão ou com mais felicidade, você pode dizer. Claro que todos esses adjetivos que eu estou falando agora são bastante subjetivos, né? Então a gente não consegue ter uma matemática certeira em relação a cada modo. Mas pensa que cada escala, então cada modo desses que a gente vai ver agora, vai trazer um sentimento diferente, um colorido também diferente, a gente muitas vezes diz. Então, os modos gregos vieram realmente da Grécia, né? Tinham várias cidades-estados na Grécia e cada ilha, cada local tinha sua cultura diferente. Então, tinha os jônios, os dóricos, os lídios, os eólios, né? Eram como se fossem populações mesmo. E cada um deles utilizava um desses modos. E aí foi, né, sendo levado pelo Ocidente, na Europa, tudo. E hoje em dia, né, a gente utiliza bastante esses modos gregos. E hoje em dia ainda mais, né, a gente utiliza um híbrido assim de música tonal utilizando modos gregos. Então você está fazendo, por exemplo, uma música em dó maior e aí em algum momento você vai e utiliza um modo mixolídio, por exemplo, que é um modo maior, vocês já vão ver aqui. E essa aqui é, na verdade, a grande, né, virada de chave que vocês vão entender. Quando a gente consegue classificar os modos em maiores, menores e o modo diminuto, a gente começa a entender como compor. E aí fica até o final do vídeo, porque além de mostrar como que você vai compor de maneira coerente, né, e com realmente entendendo o que você está fazendo, utilizando os modos gregos, ainda eu vou mostrar exemplos de músicas super famosas que usam cada modo, e você vai perceber que tem uma coisa muito simples que pode ser feita, é exatamente o que eu vou falar para você aqui, beleza? Então vamos lá, né, já entrar no programa aqui que eu uso sempre para compor. O pessoal sempre me pergunta que programa é esse, chama Logic Pro. Porém, esse programa ele só tem para MacBook, viu, galera? Então, se vocês quiserem algum outro programa, utilizar esse programa de produção que vocês já vão ver aqui que eu estou abrindo, eu recomendo o Reaper, né? O Reaper é um programa gratuito que você consegue até, se você quiser, você consegue tradução para português, tal, né? Então é um programa bom, é um programa super bom. Ele não é tão simples de mexer, vamos pensar assim, mas tem também um canal aqui no YouTube chamado Reaper Brasil, que os caras ensinam bastante coisa legal, assim, vale a pena. Beleza? Então vamos lá, né? Primeiro eu vou mostrar como se originam os modos gregos, que é a maneira que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, se a gente pegar aqui e colocar as notas, né? Ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui o Velocity. Ó, vou colocar as notas da escala de Dó maior aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e vem o Dó de novo. Então, essa é a escala de Dó maior, né? Todo mundo conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ao mesmo tempo, ela é a escala jônio, ela é o modo jônio. Escala não, né? O modo jônio. Então, já põe isso na sua cabeça. A escala maior é a mesma coisa que o modo jônio. Como é que a gente descobre os outros modos? A gente vai fazer um rodízio utilizando essas mesmas notas. Então, isso é muito importante. Você não vai utilizar notas diferentes das que tem aqui. No caso, hoje a gente vai ver aqui no vídeo em cima de Dó, porque fica muito mais simples, né, de entender da escala de Dó. E a escala de Dó a gente já vê que não tem nenhuma nota sustenida, ó, todas as notas são brancas, né? Não tem bemol sustenido, olha o pianinho aqui do lado, né, com as notas azuisinhas são, né, elas estão pintadas de azul, são todas notas brancas, notas naturais. E aí a gente fazendo o rodízio dessas notas, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, começando do Ré até o Ré, então vai ter Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, né? A gente tem o modo dórico. Se a gente começar do Mi até o Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, a gente vai ter o modo frígio. Se a gente começar do Fá ao Fá, a gente vai ter o modo lídio. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois a gente, do Sol ao Sol, vai ter o modo mixolídio.
Depois do Lá ao Lá, vai ter o modo eólio. Depois do Si ao Si, a gente vai ter o modo lócreo. E aí vem o Dó de novo, seria do Dó ao Dó de novo. Então, por que eu tô passando rápido por essa parte? Porque isso é a maioria dos lugares, dos vídeos, livros, você vai achar desse jeito, né? Os modos são originados desse rodízio dessas escalas. Perceba já desde agora, então já começa uma coisa importante agora que a gente não vê em muitos lugares. É meio óbvio, só que normalmente você não vê isso, então eu quero explicar para você aqui. Percebe que aqui a gente tem um padrão intervalar. O que significa isso? A gente tem um padrão de sequência de intervalos entre as notas. Então a gente vai ter entre a primeira e a segunda nota, nesse modo, esse é o modo lócreo, hein? Mas percebe aqui que entre a primeira e a segunda nota, não cabe nenhuma no meio. Isso quer dizer que é meio tom isso aqui. Ou segunda menor também, a gente pode falar, é a mesma coisa. Olha, elas estão grudadinhas uma na outra. Da segunda para a terceira nota já, tá vendo que caberia uma no meio aqui, ó? Né? Então você conseguiria pôr uma nota no meio, isso quer dizer que é um tom, essa distância entre a segunda e a terceira nota. Depois a terceira e a quarta é um tom também, que a gente também pode chamar de segunda maior, né? Da quarta para a quinta é meio tom. Depois você tem um tom e um tom, né? Então esse é um padrão formado, e aí esse padrão formado tem a sonoridade do modo lócreo. Por exemplo, vou só dar um play aqui pra você. Né? Um modo bem exótico, assim, tal. Então, ouve o som disso, né? Percebe se tem alguma coisa a ver com esse som aqui, ó. Né, ó. Ó, vou até pôr na mesma escala, não fosse assim, ó. É bem diferente, né? Esse é mais brilhante, né? Assim, ele é mais aberto, né? Então, esse é o modo jônio, ó. Vamos voltar aqui pro dó. Então, ó, o modo jônio, ele tem um outro padrão de intervalo, tá vendo? Ele tem tom entre a primeira e a segunda nota, depois tom de novo, aí semitom, aí tom de novo e semitom. Esse é um padrão que muita gente conhece, que já estudou um pouco de teoria, né? Tom, semitom, semitom. Mas, entenda uma coisa. Isso é como se fosse o primeiro nível aqui da música. Pensa isso, é como se fosse o primeiro nível aqui que você tem na música, que é simplesmente as notas, os intervalos. Mas esse padrão intervalar vai trazer no final essa sonoridade do modo jônio. E é daí que a gente vai começar a entender como compor, entendeu? Porque é o que eu tô falando sempre aqui no canal. Outro dia, um seguidor aqui escreveu, falou, meu, você é o Mr. M da música. Eu achei super legal, assim. Eu tento desvendar mesmo com vocês e mostrar totalmente na prática as ideias. Isso, por exemplo, no meu curso online também, nas minhas aulas particulares. Eu sempre estou buscando, por exemplo, no meu curso online de composição, como você consegue pegar suas ideias e transformar em músicas completas, colocando as emoções, os sentimentos originais que você quer. Então, músicas autênticas mesmo, né? Composições que são diferentes de outras pessoas, que realmente vão trazer a sua cara na composição. Até se você quiser saber melhor sobre o meu curso online, eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição. Então, tem o link do meu curso online e também das aulas particulares e do meu Instagram também. Então, se você quer saber melhor, clica lá, vai abrir uma página, vai estar tudo bem explicadinho. Quando você adquire o meu curso online de composição, você tem no momento também a oportunidade, com uma super oferta, de levar outros cursos meus, como o curso de teoria aplicado à música, né? Aplicado na composição, chama Música na Prática. Também pode levar o curso de arranjo, que é um curso completo de arranjo, onde você vai aprender a escrever para vários instrumentos, vai aprender a escrever desde instrumentos de formações pequenas, baixo, bateria, guitarra, fazer as linhas de baixo, fazer as levadas de bateria, como escrever para violão, para guitarra, para piano, até formações maiores, por exemplo, big band, orquestra, você vai aprender a harmonização de big band, né, de vários instrumentos. Então, um curso super aprofundado também, que eu pus agora há pouco tempo na plataforma. Então, se tiver, né, a fim de conhecer melhor, entra lá. Você também vai ter meu contato do WhatsApp, se você quiser falar comigo direto, beleza? E como aqui no canal é tudo na prática e tudo mais detalhado, né? A diferença do canal é que eu vou colocando vídeos, no curso tá tudo bem organizadinho assim, beleza? Então, se tiver a fim, dá uma olhada lá. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem esse padrão, como eu disse, que é o padrão do modo jônio, né? E aqui a gente vai ver tudo a partir de dó, como eu disse. Então, o padrão do modo jônio, ele vai ter a sonoridade da escala maior. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? A escala que todo mundo conhece. Agora que vem o pulo do gato, como eu disse. Dentre esses 7 modos diferentes, que são originados de cada nota que a gente acabou de ver, então vão ter 7 padrões de intervalos diferentes, vão ter 7
escalas que trazem 7 emoções diferentes, a gente pode pensar, a gente vai ter 3 modos maiores, 3 modos menores e um modo diminuto. Então, a partir daí, a gente começa a entender melhor como é que a gente vai utilizar os modos gregos, né? Então, quais são os modos maiores? O primeiro modo maior é esse daqui, o jônio, que é a mesma coisa da escala maior, como eu tinha dito, né? O segundo modo maior, qual que é a única diferença? A gente vê aqui nessa escala maior, no modo jônio, que essa a gente pode chamar de primeira nota, é o dó, por exemplo, primeira nota. Isso é uma segunda aqui, que é o ré. A gente fala que isso é uma segunda maior. Depois a gente tem uma terça, que é uma terça maior também, aqui, que é o mi. Depois a gente tem uma quarta, que é a quarta justa. E a quinta, que é a quinta justa, que é o fá e o sol. Pensa assim, não é o nome certo, mas pensa que é como se fosse quinta e quarta e quinta maior também. Pode pensar desse jeito que não vai estar tão errado assim. Só o nome é justa, né? Quarta e quinta justa. Depois a gente vai ter a sexta maior também, que é o lá, e a sétima maior também, que é o si. Então você percebeu que todas as notas aqui são maiores ou justas, que como eu disse, é a mesma coisa praticamente do maior. Então a gente percebe que esse padrão jônio, ele é todo maior. É segunda, terça maior, quarta e quinta justa, sexta e sétima maior. Agora, a partir dele que a gente vai entender todos os outros modos, beleza? Então, o segundo modo maior é o que eu vou falar aqui, pelo menos, é o modo lídio. Então, qual que é a única diferença entre a escala maior, o modo jônio, e o modo lídio? A única diferença é que a quarta nota, no caso aqui é o fá, vai ser meio tom acima, sustenido. Então, a gente diz que o modo lídio, ele tem as mesmas notas da escala maior, do modo jônio, mas com a quarta nota sustenida, quarta nota aumentada. Então tem uma quarta aumentada. E aí vem um outro pulo do gato já também. Vai anotando essas coisas, ó, modos maiores e menores. Agora, uma outra coisa. Notas características de cada modo. Então, as notas características é que vão fazer você conseguir compor com a sonoridade daquele modo. Não é só esse padrão intervalar, mas é você saber utilizar as notas certas na hora de compor sua melodia. Então eu sempre digo, a gente tem que primeiro pensar na melodia, né, as ideias melódicas, e depois a harmonia vai seguir tudo isso. Então você que já tá, eu sei que muita gente já fica assim acelerado, não, mas harmonia, não sei o que, harmonia modal. Relaxa, então entenda que a melodia que vai ser a que reina, que faz tudo que vai acontecer depois na harmonia, entendeu? Os acordes vão seguir a melodia. Então, voltando aqui, vamos vendo que esse modo então vai ter a quarta aumentada, como eu disse, ó. Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, essa nota quarta aumentada é a nota característica do modo lídio. Já vai anotando aí, então. Beleza? Então, modo lídio, quarta aumentada. Agora, a gente tem um outro modo maior, como eu falei, eram 3 modos maiores, que é o mixolídio. Então, qual que é o modo mixolídio? Você viu que eu voltei a quarta aqui, né? Então, pensando a escala maior ou o modo jônio, que é tudo maior aqui, a gente vai pegar a sétima e vai descer meio tom. Então agora a sétima aqui fica bemol, né? Ó, sétima menor, a gente pode pensar. Então aqui a gente vai ter o modo mixolídio, ela escala maior com a sétima menor. Então já pensa aqui comigo, qual que é a nota característica desse modo? É a sétima menor, óbvio, né? Ela é a nota que diferencia ele de uma escala maior. Né? Então, esse modo é muito utilizado, vocês vão ver aqui na música do Nordeste, não só no forró, no baião, mas vários músicos do Nordeste, que nem eu tô dizendo, o cara tá fazendo dó maior, às vezes do nada ele coloca um si bemol lá no meio da melodia e transforma a melodia, a música, numa sensação de mixolídio, né? Que é essa sonoridade bem característica aí do baião, da música nordestina. Beleza, agora vamos para os outros 3 modos menores, tá bom? Continua aqui que ainda vai ter um monte de explicação, hein? Não vai pular o vídeo, tal, que você vai se perder depois. Então, o modo menor, como o modo jônio é o principal representante dos modos maiores, a gente pode dizer, a gente vai ter o principal representante dos modos menores, que vai ser o modo eólio. Então, o que é o modo eólio? Vamos a partir do jônio entender o modo eólio, que é a mesma coisa da escala menor, que a gente ouve várias vezes falar, escala menor natural, né? O modo eólio ele vai ter a terceira, a sexta, a terceira, desculpa, apertei o botão errado, a sexta e a sétima notas para baixo, bemóis. Então, no caso aqui, o mi, o lá e o si vão ser bemóis. E aí a gente vai ter agora um modo que tem primeira, segunda maior, terça menor,
quarta justa, quinta justa, sexta e sétima menores e a oitava de novo depois, o dó, né? Então esse é o modo eólio. Aí ele não tem bem nota característica, mas você já vai entender daqui a pouco que o que diferencia totalmente uma escala, um modo de outro modo, assim como acordes também, é a terceira nota aqui. Então, os modos que tem a terça menor são, que tem o mi bemol no caso aqui, são os modos menores. O diminuto também vai ter, você já vai entender a diferença, mas os modos maiores todos têm essa terça maior. Então pensa que essa é a nota mais importante de um modo menor. Você quer mostrar sua música como uma melodia fazendo uma em dó menor, em lá menor, você tem que mostrar a nota principal, né, que por exemplo o dó aqui no caso, e essa terça menor já aqui, porque isso vai caracterizar que é um modo menor, beleza? Depois eu vou discutir várias coisas aqui ainda com vocês. Então, modo eólio, terça, sexta e sétima menores. Agora a partir dele, né? Lembra que esse também é a mesma coisa da escala menor que eu acabei de falar. A partir desse modo, a gente vai ver os outros dois menores. Então, a gente tem um modo menor, que ele é quase maior, assim, pensa assim, ele é menos menor que esse aqui, que esse óleo, que é o modo dórico. Então, o modo dórico, ele não tem a sexta menor, né? Então, esse daqui vai ter essa sonoridade aqui, né, ó, o modo eólio, né, ó. Vê, tem uma sonoridade mais escura, mais misteriosa, né? Então, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Modo eólio. Quando a gente pega o modo dórico, essa nota lá, que tá bemol, ela vai subir e virar lá natural. Então, qual que é a nota característica do modo dórico? Pensando que ele é um modo menor, que ele já vai ter a terça menor, a característica dele é essa sexta maior. Então ele é um modo menor com a sexta maior. Por isso que ele é um modo menor mais próximo dos maiores, ele é mais brilhante, ele não é tão obscuro, quer ver, ó? Então esse lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então ele é meio nobre, né? Ele me traz um caráter assim, meio de nobreza, alguma coisa assim, né? E aí a gente vai ter agora, eu vou voltar aqui para a escala menor, então terça, sexta e sétima menores, o modo frígio, que aí vai ser o mais menor dos menores, assim, se for pensar, que ele além da terça, sexta e sétima menor, ele vai ter também a segunda aqui, ó. Então ele já começa com esse bem escurão assim o modo frígio, ó. Então do, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ele é bem obscuro assim, né? E aí a gente vai ter o modo, agora que sobrou, né, que faltou, que é o modo lócreo, que é o modo diminuto. Então ele vai ter todas essas aqui que já tem o frígio, tem a segunda, a terça, a sexta e a sétima, e vai ter mais uma, que é a quinta diminuta. É isso que faz ele ser um modo diminuto, porque a quinta é diminuta. Então a única nota aqui maior, entre aspas, é a quarta justa aqui. Então é a única nota que você vai ter que é justa ou maior, né? Né? E aí, agora, a partir dessa explicação que eu dei, que eu vou explicar para vocês como é que vocês vão compor, como é que as pessoas compõem em cada modo, né? Então, como eu disse, cada modo tem uma sensação diferente. Por exemplo, o lídio, que ele tem aquela quarta aumentada, ele é o mais brilhante de todos os modos que a gente viu aqui, né? Porque ele tem, além de todas as notas maiores, ele tem ainda a quarta aumentada. Então, ele é muito utilizado para músicas, por exemplo, se você quer fazer música de, sei lá, espaço, de aventura, de coisas assim. Ele é um modo bastante utilizado, né, para essa música. Quer ver? Um exemplo do lídio é aqui, ó. Por exemplo, o plantão da Globo aqui, ó. Né, o plantão da Globo é para chamar atenção, né, para você. Nossa, peraí, tá acontecendo alguma coisa, e tal. Em vários canais, na verdade, de notícias, assim, usam esse modo lídio. Então, perceba o que ele vai fazer aqui, ó. Ele tá segurando a nota dó. Aqui, né? Ele tá segurando a nota dó. E aí, ele tá fazendo sempre a nota fá sustenido aqui em cima, ó. Então ele segura um baixo, que a gente fala no dó, 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 dó. Tudo bem que o plantão mesmo tá em fá lídio, mas vamos ver em dó pra vocês entenderem. E ele vai usar muitas vezes esse fá sustenido, ó. Aqui, ó. Né? Então ele vai trazer essa sensação, né? A partir daqui a gente já consegue entender o que eu estava dizendo, que
como que a gente vai compor utilizando os modos? A gente vai compor pensando em colocar as notas características do modo. Então, no modo lídio, você vai compor alguma música, você vai ter que usar bastante a nota Dó, no caso aqui, quer ver? Ó, deixa eu voltar só essas outras aqui, ó. Então você vai ter que usar bastante numa composição a nota Dó e a nota Fá sustenido. Né? Você utilizando bastante essas notas e sempre voltando ao Dó, então eu já dou, né, uma dica para você. Quando você for fazer uma melodia, pensando, né? Então no modo lídio, você vai tentar começar, pelo menos de início aqui, tentar começar sempre na nota Dó. Eu acho também que vale muito a pena você pensar tudo em Dó no começo, para não ficar se perdendo. Então você vai começar pela primeira nota, que é o Dó, e depois usar essa nota quarta aumentada aqui, que é o Fá sustenido, por exemplo, e depois terminar a sua ideia em Dó de novo. E na verdade, quanto mais você puder mostrar essa primeira nota e depois a quarta aumentada e voltar para essa primeira nota, é melhor, né? Agora, uma coisa também que vale a pena é você ir pensando que tem modos, como eles, por exemplo, o mixolídio, eu vou mostrar aqui o exemplo, tem modos que às vezes você tem que mostrar mais de uma nota característica, porque, por exemplo, o mixolídio ele não tem a sétima menor, o si bemol. Então, se eu fizer uma música que só mostra o dó e o si bemol, o que vai acontecer? Você vai ter uma coisa meio híbrida, você não vai ter certeza do que está acontecendo. Agora, o que é a nota que vai fazer você ter certeza que você está usando o modo mixolídio na sua composição? É você fazer aqui a nota Dó, por exemplo, a primeira nota, fazer essa sétima menor, claro, só que você fazer a terça maior. Então você coloca na sua composição a terça maior. E isso vai trazer a sonoridade do mixolídio. Quer ver? Eu vou pegar o violão rapidinho aqui, ó. Okay, vamos dar uma olhadinha aqui com o violão, só rapidinho para vocês verem. Né? Então, se eu quero fazer uma música no modo lídio, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar bastante essa nota Dó, no caso aqui, e vou pegar também o Fá sustenido. Não precisa ser só as duas, mas, por exemplo, se você fizer uma sonoridade meio aqui, ó. E aí, pensa uma coisa também, galera. Não adianta também você ficar só improvisando para compor, né? Isso tem outros vídeos aqui dizendo, né? Como fazer estruturas melódicas, frases musicais coerentes e tal. Então é isso que você tem que entender quando a composição. Não adianta você ficar fazendo um improviso assim. Legal, né? Que não tem que tá feio isso, tudo bem? Você faz um improviso, mas isso é improviso. Então, para você compor, você tem que fazer uma frase melódica. Lembra? Você faz alguma ideia e repete, por exemplo. Aí repete isso. Aí depois faz alguma coisa contrastante, que eu sempre falo, né? Então tem que pensar estruturalmente nessa ideia. Se você quer, por exemplo, fazer o modo mixolídio, como eu disse, então você vai usar o Dó, o Si bemol aqui. Só que é legal mostrar o Mi, que é a nota terça maior aqui. Então, por exemplo, vou pensar alguma coisa. Eu tô criando agora nessas ideias aqui. Pensar alguma coisa aqui, ó. Você viu que eu sempre estou voltando pro Dó, eu estou usando o Si bemol e estou usando o Mi natural para mostrar que isso aqui é um modo maior, entendeu? Porque se eu pegar, se eu só puser o Si bemol, vai ter em vários outros modos, lembra? Tem no eólio, no dórico, no frígio, no lócrio, tem um monte de modos, tem essa sétima menor. Mas quando você mostra a sétima menor com a terça maior e o Dó aqui, que é a primeira, aí você vai ter a sonoridade do mixolídio. O mixolídio, por exemplo, é usado na asa branca, né?
Então, ele tá fazendo a música inteira numa sonoridade de dó maior, se a gente for pensar em dó maior. Então, né? Então, ele tá fazendo dó, pá, 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 fá, do, ré, mi, sol, sol, fá, mi. E tá usando os acordes, né? Dó, 4, que é o fá, 1, 5, 1. Isso é totalmente tonal, né? Ele tá fazendo aqui. Depois pá, 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 parararara, 4, parararara, 5, pararará. Só que aí tem um momento que ele faz, né? Então, quando nesse momento ele faz si, tá, pá, pá, si bemol, ele pôs aqui, ó. Então, se você tá tocando essa música, você vai estar tocando ela com dó maior e vai estar rolando um si bemol na melodia. Então, por isso que eu digo, nesse momento, eu não vou falar aqui de harmonia modal hoje, mas nesse momento esse acorde se transformou num dó com sétima bemol aqui, por exemplo, né? Com sétima menor, desculpa. Então, um dó com sétima. Só que aqui ele já vem, ó, fá, e quando ele vem aqui pro sol, esse sol maior que tá na melodia, na harmonia, desculpa, ele tá usando o si natural. Então já não tá mais no mixolídio. O mixolídio é só nesse momento aqui, ó. Pá, 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 pá. Aqui já saiu. Pá, 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 pá. Né? Então vocês entenderam que a gente tem que utilizar as notas características e você pode no meio também de uma música, como eu mostrei aqui, colocar um modo que você queira colocar. Mas eu sei que isso é meio óbvio, mas eu vou deixar mais óbvio aqui ainda. Por exemplo, se você tá numa música em dó maior, no caso aqui, essa música Asa Branca, é muito mais, não que você não pode, mas é muito mais complexo você usar do nada um modo menor aqui. Você vai mudar muita coisa e é muito fácil disso ficar totalmente incoerente, assim, ficar uma coisa sem noção, não vai ficar bom, assim, tá ligado? Tipo, então você tem que fazer o quê? Você tem que pensar, pelo menos de início, assim, eu tô fazendo uma música maior, então se eu quero dar um gostinho de algum outro modo, eu vou usar ou o lídio ou o mixolídio, que são modos maiores, entendeu? Ah, eu quero usar o dórico, por exemplo, é mais fácil se você tiver numa música menor, do nada você dá uma sonoridade do modo dórico, né? O modo dórico tem uma conhecida, que é aquela música Arrastão do Edu Lobo, que ele faz, Ré, ré, ele desce, né, o ré dórico. Ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, desculpa, no final. Então ele tá usando esse modo dórico, né? Ele é um modo menor, lembra? Então fica muito mais fácil. Deixa eu deixar o violão aqui, só um segundo. Ó, vamos voltar aqui pro Logic rapidinho, só para vocês verem outros exemplos de músicas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, do Ghostbusters, ó. A do Ghostbusters é o modo mixolídio que ele usa, ó. Então, o que ele tá fazendo? Olha como eu falei pra você, ó. Ele tá caça-fantasmas, né, o Ghostbusters. Ele tá fazendo várias vezes aqui a nota dó. Ó, quantas vezes? Dó, 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 várias vezes. Ele tá fazendo a nota mi, que é a terça maior. Aí ele faz uma nota no meio, que é o ré, e o si bemol. Percebe como, o cara tá usando praticamente só as notas características do modo mixolídio, que é a nota 1 dó, a terça maior e o si bemol, ó. Tá vendo, ó? Então é isso, sem brincadeira mesmo, galera. É simples assim. Se você utilizar as notas certas do modo, as características, você vai conseguir dar a expressão, o sentimento daquele modo, né, que você quer utilizar. Vamos ver uma asa branca, como eu mostrei aqui, por exemplo, né? Nesse momento ele põe si bemol aqui, ó. Né? E aí também é mixolídio, né, asa branca. O Plantão da Globo eu mostrei a música dos Simpsons, por exemplo, o modo lídio aqui, ó. Dá uma olhada então, ó. O que ele tá fazendo? Ó, o começo já, ó. Ó, na hora aqui, ó. Dó, mi, fá sustenido, lá, sol. Aí fica mais claro ainda, porque lembra, tem um outro modo que tem a quinta diminuta, que é o modo lócreo. Só que a hora que você mostra a quinta justa aqui, que é o sol, e o fá sustenido, fica claro que essa nota aqui não é um sol bemol, que é a quinta diminuta. Fica claro que ela é um fá sustenido, ela é a quarta aumentada aqui. Então a música dos Simpsons.
né, ó. Aqui é legal que ele usa um modo, que é um modo sintético, eu não vou falar nessa aula aqui, mas ele tá usando também o lídio, desculpa, o mixolídio 4+, né? Que é o mixolídio que tem a sétima menor com a quarta aumentada. Mas só nesse começo dá pra perceber que é o lídio, né? Tam, pá, 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 né? Então, galera, é isso. Se você quiser compor utilizando, né, os modos, diferentes sensações, emoções, a ideia é fazer isso que eu estou dizendo para vocês. Né? Então, você utilizar as notas corretas. Se a gente for pensar dos modos mais brilhantes para os mais obscuros, a gente pode pensar, o mais brilhante é o lídio, que tem a quarta aumentada. Depois vem o jônio, que é o modo maior, na escala maior. Depois vem o mixolídio, que ele já está quase menor, porque ele tem a sétima menor. Depois vem o dórico, porque o dórico ele é menor, só que ele tem a sexta maior. Ele só tem a terça e a sétima menores, né? E depois você vai ter o eólio, que é o menor, né, natural. Depois você vai ter o frígio, que tem aquela segunda menor, né, assim, que ele é bem escurão. Depois o lócrio, que é o mais diferente de todos. O lócrio a gente até não estuda tanto, assim, porque ele nunca foi muito utilizado em muitas culturas, tal. Então, claro que algumas músicas utilizam, por exemplo, rock pesado ou música eletrônica bem pesada, techno, assim, psytrance às vezes utiliza. Então, quando a música é muito tensa, assim, pesadona, aí utiliza, né, esse modo lócrio. E nesse vídeo agora também eu não consigo mostrar para você exemplos de todos os modos. Mas eu tenho um vídeo aqui e vou fazer também mais um, mas que já estiver ansioso aí para conhecer, eu vou fazer, já tem um vídeo, desculpa, no canal sobre músicas em cada modo, beleza? E galera, quem quiser, como eu disse, se aprofundar de verdade, virar um profissional, assim como eu, trabalhar profissionalmente como compositor, fazer suas composições de maneira coerente, para vender mesmo, para conseguir lançar suas músicas, dê uma olhada aqui, como eu disse, no curso online. Tem a parte só de modos no meu curso online. Então, só para você compor com modos, eu mostro exemplos de música, analiso músicas, mostro essa aula muito mais detalhada, mostro sobre harmonia modal. Então, várias coisas para você realmente conseguir transformar suas inspirações em composições completas de maneira coerente e profissional. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. E eu queria agora, para finalizar, saber se você gostou do vídeo. Então deixa um comentário dizendo se você gostou. Me diga também qual modo que você achou mais legal aqui do que a gente viu. E também curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. E se você ainda não segue o canal e ativa o sininho. Porque ativando o sininho você vai ficar sabendo de todas as aulas que eu coloco e além das lives que eu faço semanalmente aqui no meu canal. Onde você pode conversar comigo, fazer perguntas e tudo mais. Beleza? Então é isso aí, até a próxima, galera. Valeu!